Olá, queridos, tudo bem? Aqui é Luiz Carlos, do canal Bíblia, a Fantástica Palavra de Deus. Olá, queridos, tudo bem? Eu estou no aniversário de uma amiga da igreja, uma querida amiga da igreja, mas assim que eu chegar em casa, eu vou subir o vídeo do professor Milton Azevedo Andrade, do meu ex-professor Milton Azevedo Andrade, meu ex-professor de cura e libertação. Ele faleceu em 2015, tá bom? Ele fez parte do ministério da doutora Neuza Itioca por muitos e muitos anos. Nós fomos companheiros de ministério no Corpo Diagonal na Igreja Batista. Trabalhamos juntos ali com uma equipe. E ele tinha um profundo, entre aspas, um profundo conhecimento das Escrituras Sagradas. Tá bom? Ele escreveu e publicou vários excelentes livros. De todos os que eu li, vários excelentes livros. Alguns eu não li, né? Mas dos que eu li, foram excelentes livros que me acrescentaram muito. Além de escritor, ele também era tradutor e revisor de excelentes obras também. Isso aqui é uma pequena homenagem a um grande homem de Deus e irmão, um profundo conhecedor de teologia, um profundo conhecedor da parte técnica, né? Principalmente a parte técnica de linguística. Ele era muito bom, eu aprendi muito com ele. E além disso, eu também tive uma experiência sobrenatural maravilhosa com ele. Talvez um dia eu coloque um vídeo contando isso aqui, tá bom? Mas, professor Milton Azevedo Andrade, obrigado pelos seus preciosos ensinamentos. Eu separei aqui alguns livros que ele escreveu, né? Plena Paz é um livro maravilhoso, né? Chama-se Plena Paz através da cura interior. Vida e Abundância, Sublime Redenção. Santidade e Poder é um livro muito bom, que demonstra que quanto mais santidade você tem, mais poder você tem. Poder para testemunhar, né, sobre Jesus. Outro, Os Métodos da Administração de Jesus. Os Céus Serão Abalados. Esses dois últimos ele escreveu com outro autor. Bíblia de Estudos, Perguntas e Respostas, dentre vários outros livros. Tá bom? Ele também foi tradutor e revisor de outras obras. Por exemplo, A Batalha Final de Rick Joyner e A Visão Profética para o Século XXI, também de Rick Joyner. Você pode encontrar esses livros na internet, mas principalmente na Amazon.com.br, tá bom? Agora se delicie com essas duas pregações que eu coloquei. Na verdade não é pregação, né? Porque ele era um mestre na palavra, ele era um professor, um mestre na palavra. Ele não era exatamente um pregador, tá bom? Mas se delicie agora com essas duas obras que eu vou subir daqui a pouco aí, para que você seja edificado, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a sua vida e te dê a paz. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta hora em que estamos aqui para conhecermos um pouco mais a respeito da Tua Palavra. Eu te peço, Senhor, que o Espírito de revelação e de entendimento que o Senhor tem para cada um de nós possa ser derramado agora, para que, Senhor, possamos ter uma compreensão mais profunda acerca das Escrituras, para que o Senhor possa falar ao nosso coração e não apenas à nossa mente. Dá-nos a unção que precisamos agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo,
E repreendemos agora, neste instante, também toda ação contrária do inimigo, não permitindo que venha interferir nem trazer qualquer perturbação aqui em nosso meio, mas que tenhamos plena paz no Teu Espírito para recebermos a Tua palavra, em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Amém? Podem sentar. Irmãos, eu tenho, ao longo desses anos todos, observado que, mesmo na igreja evangélica, de um modo geral, nós encontramos muitas situações em que até mesmo pastores, líderes, assumem certas posições em relação aos assuntos de libertação, de cor interior, por uma razão muito simples: por não ter um aprofundamento, por não ter um entendimento mais profundo acerca da própria palavra de Deus. Há certos aspectos que nós perdemos em parte em nossas traduções, as versões para o português da palavra de Deus. Existem alguns aspectos que são perdidos quando a gente compara com o texto original. Nesta aula de hoje, nós vamos estar enfocando este assunto, este tema. Um tema que é muito importante, porque eu creio que vai permitir que vocês tenham um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. E eu quero também ressaltar que o problema não é somente em relação à tradução, mas também que o problema é muitas vezes pelo fato de termos uma abordagem das Escrituras apenas racional e não espiritual. A Bíblia é um livro que trata de coisas espirituais. É ou não é? Eu acho que isso aqui é uma coisa óbvia. É claro que ela tem muitas narrativas, muitas histórias, tem muitas coisas que nós podemos entender racionalmente muito bem. Mas em muitos pontos, e nos mais importantes, o tema, o assunto é de natureza espiritual. E muitos não têm tido esta visão, porque querer interpretar a palavra de Deus apenas racionalmente nos leva ao erro. O apóstolo Paulo nos diz que as coisas espirituais se discernem de que forma? Espiritualmente. Para início de tudo, precisa ficar bem claro um ponto, e é por aí que nós vamos começar. É que existem dois universos criados por Deus. Deus criou dois mundos, universos, esferas. Olha só, já temos até uma certa dificuldade para definir isso, mas Deus criou um mundo físico e um mundo espiritual. Enquanto louvávamos ao Senhor aqui, nós podíamos nos ver uns aos outros, louvando ao Senhor, mas eu creio que havia anjos em nosso meio que estavam também louvando ao Senhor conosco. Não podíamos vê-los com os olhos naturais, mas nós temos até tido testemunho de alguns irmãos que têm tido visões e têm declarado isso. Olha, eu vi um anjo ou anjos louvando conosco durante o louvor. É uma outra realidade, uma outra esfera, é um outro universo. O mundo espiritual é real. Até eu entendo que a palavra nos revela tudo isso muito bem, porque a Bíblia já começa dizendo isso. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gente, eu entendo que a palavra céus, neste versículo,
não significa os astros, as estrelas, as galáxias, as nuvens, nada disso do que nós podemos chamar também de céus. Eu creio que aqui essa palavra céus quer dizer o mundo espiritual. No princípio Deus criou o mundo dos anjos, né? Os principados, aqueles que se tornaram depois principados e potestades, que são os demônios. Deus criou tudo isso que a Bíblia chama de céus. E a palavra terra aqui no primeiro versículo também não significa o globo terrestre. Em contraposição a céus, significa o universo físico. Aqui sim, inclui a terra, inclui o sol, inclui as estrelas, inclui os astros. É claro que Deus não tinha naquele tempo uma forma de comunicar-se mais científica, né? Tinha que ser palavras simples. Já pensou em falar, Deus falasse o universo, nem existia essa palavra, ou em galáxias, ou qualquer outra forma. Ele teve que usar o que existia na linguagem do povo: céus e terra. E por que eu posso ter essa interpretação? Porque, irmãos, uma regra básica de hermenêutica, que é o estudo de como interpretar a Bíblia, uma regra básica e a mais importante é que a Bíblia explica a própria Bíblia. E o fato é que todas as vezes na Bíblia que estas duas palavras aparecem juntas, céus e terra, elas têm esse sentido. Mateus 28, 18, Jesus disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha as duas palavras. Eu creio que ele estava dizendo que foi dado poder a ele sobre os anjos, sobre os principados no céu e também na terra, isto é, em todo o universo físico. Esse é o sentido. Mais claro ainda está em Colossenses 1,16, quando o apóstolo Paulo fala sobre a criação. Paulo diz: pois nele, em Cristo, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Ele diz isso, que foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Só que ele continua a sua explanação, dizendo: vejam só, as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Quando Paulo fala da criação dos céus e da terra, ele fala que foram criadas as coisas visíveis e as invisíveis. Ora, as coisas invisíveis são as coisas espirituais e as visíveis são as coisas do mundo físico. Portanto, é muito forte, né, esta interpretação. Aliás, onde estaria na Bíblia escrito que os céus foram criados por Deus? E nós sabemos que essa palavra depois passou a ter um significado espiritual, de mundo espiritual. Há um texto que diz, né, nos céus estabeleceu Deus o seu trono. Céus, é no mundo espiritual. Não é em nenhum planeta ou galáxia perdido por aí, em alguma parte do universo físico. Nos céus, essa palavra adquiriu um outro sentido. E assim, nós temos que entender que dois universos existem. Só que, irmãos, nossa vivência é 90% ou mais em função das coisas do mundo físico. Não é verdade? Nós temos alguma vivência no mundo espiritual, mas principalmente para aqueles que não conhecem o Senhor, estão vivendo tudo em função das coisas do mundo físico. E o fato é que, em razão disso, até mesmo a linguagem dos homens, ela tem uma característica de
se referir às coisas do mundo físico. Isto é, cada realidade que nós conhecemos, nós temos uma palavra. Quando surge uma realidade nova, o homem cria uma palavra nova. Internet, há 30 anos atrás, essa palavra não existia. E muitas outras você sabe muito bem. E cada dia a gente tem até que começar a aprender coisas novas. Que agora tem iPhone, não sei mais o que. Eu já perdi até a conta das coisas novas aí que eu preciso estar reciclando, né? Mas para aquelas coisas que nós não conhecemos, nós não temos palavras. E o homem não conhecia as verdades, as realidades espirituais, porque a gente não vê. Não havia palavras para exprimir conceitos espirituais. De início, irmãos, nem mesmo a palavra espírito existia. Quando Deus começou a revelar coisas espirituais no Antigo Testamento, toda vez que aparece na nossa tradução a palavra espírito, na verdade, no hebraico a palavra é ruá, que quer dizer vento, ou sopro. É algo que você sente que existe, mas você não vê o sopro, o vento. E tanto é o caso que em algumas passagens em que traduziram por espírito, pode ser que seja vento, e traduzindo por vento, pode ser que seja espírito. Não existia a palavra anjo. A palavra usada era mensageiro. É claro que com todo o conhecimento que veio através da própria palavra de Deus, nós, homens, fomos adquirindo alguns conceitos espirituais, mas usando as palavras que a gente conhece do mundo físico. Um dia veio um mestre de Israel conversar com Jesus. Vocês já conhecem essa história. Aquele homem se chamava Nicodemos. E a certa altura, Jesus declarou para ele: necessário vos é nascer de novo. Ele, entendendo, ouvindo aquelas palavras, entendeu que, e falou assim: mestre, então como é que é? A pessoa tem que voltar para o ventre da sua mãe para nascer de novo? Bom, é esse o sentido normal do que está sendo dito. Mas Jesus deu uma reprimenda nele. Sendo mestre em Israel, não entende das coisas espirituais? Ele estava nos ensinando que as coisas espirituais têm que ser entendidas, discernidas espiritualmente. E, claro, Jesus estava ali nos dizendo que ele usou o verbo nascer não no seu sentido normal físico. Ele usou com um sentido espiritual. Ele estava falando que a pessoa tem que nascer do Espírito. Ele falou: aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. O verbo nascer, espiritualmente, no seu significado espiritual, significa o contrário de morrer espiritualmente. Sabemos que esse verbo morrer foi usado por Deus falando com Adão e Eva: no dia em que comeres do fruto proibido, certamente morrerás. Morrer espiritualmente é diferente da morte física. Na morte física, o que acontece é a alma sair do corpo. Separação. Há uma separação, a alma sai do corpo, a pessoa morre fisicamente. A palavra alma no hebraico, nefesh, significa vida. Mesma palavra, pode ser traduzida como vida ou como alma. Quando a vida sai do corpo, quando a alma sai do corpo, é a mesma coisa no original, o corpo morre.
Não a pessoa, o corpo morre. A morte espiritual é quando o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus que é eterno. Quando o Espírito Santo sai do nosso espírito, do espírito do homem, existe a morte espiritual. E quando então Adão pecou, aconteceu aquilo que Deus disse: morrerás, né? E o que aconteceu? Ele não morreu fisicamente, mas ele morreu a morte espiritual. Isso quer dizer que o Espírito Santo que habitava nele saiu e ele passou a ter ali a morte eterna, que é resultado do pecado. Então, meus irmãos, nós estamos vendo que as palavras na Bíblia, quando elas se aplicam a coisas espirituais, elas têm um significado espiritual que é diferente do seu sentido normal. Nós vemos que a Bíblia é rica de situações em que as coisas espirituais estão acontecendo. Eu posso citar para vocês, por exemplo, quando aquele conservo de Eliseu estava apavorado porque os sírios estavam ali vindo para prendê-los, mas Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Vejam, situações espirituais descritas com palavras do mundo físico. Na verdade, ali cavalos, esses cavalos não eram cavalos físicos, eram coisas que ocorrem, era uma visão espiritual, mas significava que Deus estava protegendo-nos, né? E Eliseu até diz: mais são os que são por nós do que aqueles que vêm contra nós. E aqui esse é um dos textos que mostra a realidade do mundo espiritual também. Muito bem. Então, nosso primeiro cuidado para nós entendermos mais profundamente a palavra de Deus, irmãos, é termos a direção do Espírito para que Ele nos revele o conceito espiritual das palavras, quando se trata de um tema de ordem espiritual, é claro. É o Espírito Santo que nos dá o discernimento, Ele nos assessora, Ele nos mostra, Ele nos revela o que a palavra de Deus quer dizer. Bom, até aqui estamos indo bem? Amém. Ok? Então vamos prosseguir. Existe agora, irmãos, uma grande diferença entre o mundo físico e o mundo espiritual. Nós temos que entender essas diferenças. Nem todas as leis do mundo físico se aplicam no mundo espiritual. Por exemplo, eu posso dizer para vocês que no mundo físico, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Mas no mundo espiritual já não acontece isso, não. Como é que eu posso saber disso? Porque a Bíblia nos narra que depois da ressurreição de Jesus, os apóstolos, antes do Pentecostes, estavam reunidos numa sala a portas trancadas, e Jesus aparece no meio deles. E ainda fala: vem tocar em mim para ver que eu não sou nenhum fantasma, podem tocar em mim e ver que eu tenho as marcas da cruz. Mas aquele corpo que podia ser tocado, por algum momento, ao entrar naquele quarto totalmente fechado, ele passou pelas paredes ou pela porta. Ocupou o mesmo lugar que aquelas coisas. E depois, de repente, também desapareceu no meio deles. Em outra oportunidade, ele foi, encontrou-se com eles ao lado
da praia ali e comer peixe com eles. Então nós temos que entender que existem diferenças dentro do mundo espiritual e do mundo físico, mas a principal diferença é que o mundo espiritual está fora do tempo do universo físico. Aqui é que a coisa começa a complicar. A Bíblia diz que para Deus um dia é como? E 1000 anos como? Estou vendo que todo mundo está afiado nas Escrituras. Isso está em 2 Pedro 3,8 no Novo Testamento, citando o Antigo também. Um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Gente, a Bíblia nos mostra que exatamente isso. O mundo espiritual está fora do tempo. Vamos ver se a gente consegue agora superar essa dificuldade, né? Porque Paulo diz que o homem natural, quando começa a analisar as coisas espirituais, para ele é loucura. Por isso que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, Paulo explica. Muito bem. Vocês conhecem muito, eu creio que bastante, a história de Jesus, principalmente no ponto culminante, quando Jesus foi crucificado naquela cruz em nosso lugar. Ele estava ao lado de 2 ladrões. E um daqueles malfeitores blasfemava, falava contra Jesus e ainda zombava dele, dizendo: por que não sai daí e venha nos libertar também, se és o Filho de Deus? Mas um segundo ladrão agiu de forma diferente. Ele reconheceu o seu pecado, a sua condição de pecador, porque diz o texto que ele disse: nós bem que merecemos este castigo, mas este não, apontando para Jesus. E ainda voltamos para o mestre, e falou, e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Gente, aquele homem, nos últimos instantes da sua vida, ele ainda teve a oportunidade de encontrar a salvação, porque ele cumpriu com as 2 coisas que são necessárias. Deixa eu falar 2 para ficar mais claro. Jesus sempre pregou: arrependei-vos e crede, porque ter fé apenas, crer apenas, mas sem arrependimento não é fé verdadeira. Aquele ladrão arrependeu-se, demonstrou arrependimento ali, mas não ficou só no arrependimento, ele foi para Jesus, ele se dirigiu a Jesus e declarou que confiava que ele poderia fazer alguma coisa por si, né? E portanto por ele, né? E portanto Jesus lhe respondeu: não se preocupe, né? Daqui a 2000 anos você vai estar comigo no paraíso. Foi assim? Não foi, né? Como é que ele falou? Ainda hoje. Em outra versão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, glória! Você crê que aquele ladrão foi salvo? Amém? Alguém tem dúvida disso? Hoje, será que Jesus disse uma mentira? Não. Onde é que aquele ladrão está? No paraíso. Paraíso é uma palavra, sentido espiritual, que se refere àquilo que também chamamos de céu. Por que Jesus usou aqui o termo paraíso? Porque é para contrastar. Ele estava ali no inferno daquele sofrimento. E paraíso é um lugar onde você vai ter paz total. Então Jesus diz que ressaltará, alegre-se, né? Porque você vai estar no paraíso. Não só dizer, no céu, mas num lugar de paz. Ele está no céu, portanto. Tem gente que fala que não, que o paraíso não é um lugar onde não é o céu. Jesus vai estar comigo. Onde é que Jesus está é céu, viu? Então ele está com Jesus. Amém? Muito bem. Mas a Bíblia também nos ensina, irmãos, que um dia o Senhor Jesus vai voltar. Aleluia. E nesse dia glorioso,
Diz a palavra que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos naquela hora, seremos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Você crê nessa palavra? Amém. Amém. Jesus já veio? Não, né? O que você está indo fazendo aqui? Né? Jesus não veio ainda. Portanto, se Jesus não veio, a ressurreição dos mortos ainda não aconteceu. Não é verdade? Portanto, todos os que morreram em Cristo ainda não ressuscitaram. Aquele ladrão que morreu em Cristo também não ressuscitou, não subiu aos céus, então. A ressurreição não aconteceu. Ele está ou não está no céu? E agora? Pô, tem um problema para vocês. Estão percebendo? Quando você começa a raciocinar racionalmente, é loucura. Porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Por que as duas coisas são verdades? Porque dentro do tempo ele não ressuscitou. É verdade. Para nós que estamos aqui vivendo dentro do tempo, ninguém ressuscitou. Nós que estamos dentro do tempo. Mas fora do tempo, no mundo espiritual, como o mundo espiritual não está sujeito ao tempo, ele já ressuscitou. Porque quando ele morreu, ele deixou o mundo físico, ele entrou no mundo espiritual, ele saiu do nosso tempo e passou para o tempo do mundo espiritual. E portanto, ele já está com o Senhor, com a Cristo. A palavra de Deus diz, e Jesus mesmo disse, né, que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Amém? Amém. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Jesus teve um encontro com Abraão, com Moisés e Elias, no monte da transfiguração. Não estava dormindo, esperando a ressurreição. Não, teve um encontro com eles. Na história do encontro do rico e Lázaro, ele não foi para um lugar que está dormindo esperando a ressurreição, foi direto para o paraíso, por o seio de Abraão. Agora ele usou um termo em função da conjuntura ali, para os fariseus entenderem o recado. Meus irmãos, no mundo físico nós temos, na verdade, passado e futuro. Presente não temos porque já passou. Mas no mundo espiritual é sempre presente. Não tem passado e não tem futuro. Você já pensou nisso? Não é? Mas é claro, a Bíblia diz, para aquele lugar para onde vamos, a Nova Jerusalém, não tem sol, porque a glória de Deus é quem ilumina. Está lá escrito, pode ver no Apocalipse. E portanto, se não tem sol, você não pode dizer amanhã eu vou fazer isso, porque não vai chegar amanhã, porque o sol não se pôs hoje e não vai ter amanhã. E você não pode dizer ontem. E também não pode falar daqui a 10 minutos, porque lá também não tem relógio, pelo que eu creio, viu? Aleluia. Amém. Aliás, o que está na glória diz que jamais se revelou ao mortal, que a gente vai ver. É um outro universo, um outro mundo, mas que Paulo diz que é muito melhor lá do que aqui. Só o fato de que lá é paraíso. Gente, aqui neste mundo, nós que somos crentes, nós temos uma... Você talvez esteja acostumado com essa opressão que existe ao nosso redor. Nós vivemos debaixo de opressão, por quê? Porque os demônios estão aí ao nosso redor, tentando, querendo nos atingir. E isso é uma coisa real. Eu às vezes passo em frente de quando sou obrigado a passar em frente de uma casa que tem produtos de Umbanda, eu sinto aquele peso. Vocês não sentem? Eu sinto. Eu até às vezes procuro até girar para o outro lado da rua, porque aquilo tem uma opressão.
Mas lá, irmãos, não vai, aquele momento não vai ter um demônio sequer ao nosso redor. Aleluia. É uma paz que nós não conhecemos. Aleluia. Gente, Ele vai nos mostrar um dia, né, aquilo que tudo para qual Ele nos planejou. O mundo espiritual está fora do tempo. Eclesiastes 3,15. Sabe o que está escrito aí? O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. No mundo espiritual. O que há de ser, futuro, já foi. Passado. Gente, por causa disso, é que nós temos alguns problemas muito sérios ao entendermos, para entendermos a palavra de Deus quando está tratando de coisas espirituais. Porque na nossa linguagem humana, nós usamos um tipo de palavra que se chama verbo. Todos conhecem isso, né? Já estudaram gramática, eu creio, né? Verbos são palavras que exprimem uma ação, como estado, mas basicamente é uma ação, e por isso eles são conjugados, isto é, eles adquirem formas diferentes. O mesmo verbo você pode usá-lo no presente, no passado, no futuro, e em outros tempos verbais também, mas vamos simplificar. Quando eu digo eu fiz alguma coisa, você sabe que isto é algo passado em relação ao momento de agora que eu estou falando. Se eu digo farei uma outra coisa, vocês vão entender que isto vai ser uma coisa que estarei fazendo no futuro em relação ao momento de agora, do momento em que se fala. Fica muito claro para nós que estamos dentro do tempo, toda essa diferença de tempos. E quando eu digo faço, vocês entendem que é algo presente. Mas o mundo espiritual está fora do tempo. E por isso não tem passado e não tem futuro no mundo espiritual. Acontece que quando nós encontramos na Bíblia versículos nos quais aparecem verbos, como estão na nossa língua humana, esses verbos têm que ser colocados em algum tempo verbal, não tem jeito. E aí é que entra o problema. Alguns verbos então são colocados no passado e outros são colocados no futuro. Mas o fato aqui é que se aquilo é uma ação espiritual, o sentido não é temporal. Eu vou apresentar para vocês o que acontece. No mundo espiritual, irmãos, existem basicamente dois tipos de ação. Existem ações consumadas, terminadas, completas, e existem ações permanentes, eternas, sem fim. Esses dois tipos. Quando na Bíblia o verbo de uma ação espiritual está no passado, o sentido normalmente é de uma ação consumada, concluída, completa. Não é sentido passado temporal. É de uma ação completa, não importa quando ela tenha se realizado dentro do tempo. É uma ação completa. Quando o verbo está no futuro, indica uma ação permanente, eterna, sem fim. Não necessariamente no futuro, pode ter sido já realizada, isto é, começando no passado, mas é uma ação que não tem fim.
Vamos ler a palavra de Deus alguns casos para a gente poder ficar mais fácil, né? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Isaías, capítulo 53. Conhece o Evangelho de Isaías? Ah, tá. Isso aqui é o Evangelho de Isaías, irmão. Capítulo 53. Eu vou ler para vocês o versículo 4, uma tradução minha desse texto do hebraico. É um pouquinho, portanto, diferente da sua, mas basicamente a mesma coisa, né? Diz a palavra de Deus: verdadeiramente Ele levou nossas enfermidades e nossas dores caíram sobre Ele, e nós o consideramos castigado, irremediavelmente ferido de Deus e totalmente oprimido. Ele foi brutalmente traspassado por causa das nossas transgressões, foi totalmente oprimido por causa das nossas iniquidades. O castigo da nossa paz foi sobre ele, e com a sua ferida nós fomos sarados. Aleluia. De quem o profeta está falando aqui? Jesus. Está relatando aquilo que aconteceu na cruz. Não é verdade? Os verbos estão em que tempo? No passado. Mas agora é que fica estranho, não é? Porque Isaías escreveu este texto 700 e tantos anos antes de tudo isso acontecer. Quando ele escreve no passado, ele tem uma coisa acontecida antes, mas é um passado que está se referindo a uma coisa que iria acontecer depois. Para nós está bonitinho, né? Foi o passado, porque Jesus veio há 2000 anos atrás, então a gente passa batido. Ele levou nossas transgressões. O sentido desses verbos no passado, irmãos, não é temporal, não é porque há 2000 anos atrás Jesus fez essa obra na cruz e o verbo está no passado. O sentido são ações espirituais, levar as nossas transgressões e tudo mais. É, ações espirituais, com certeza. E portanto, o verbo no passado exprime ações completas. Isso quer dizer, essas ações, quando ocorressem, seriam de forma completa, total e terminariam. O que quer dizer uma ação completa? Ela terminou. Nada mais é necessário ser feito para que as nossas iniquidades sejam levadas. Aleluia! Jesus fez uma obra completa. É isso que significa aqui os verbos estarem no passado. Tanto é verdade que depois de ter cumprido tudo isso, Jesus, antes de entregar o Espírito, ele falou: está consumado, terminou. Fez tudo o que era necessário para a redenção do homem. Que bonito que é, né? Que coisa interessante. Agora, tudo que Jesus fez na cruz naquele dia, que para Isaías seria futuro e que para nós seria passado, foi passado, o verbo está no passado, indicando ações consumadas. Mas vamos mais para o fim do capítulo, e de repente Isaías muda. Versículo 11, vou ler na minha versão: ele verá o resultado da angústia da sua alma e estará satisfeito com o seu conhecimento, isto é, com aquilo que ele experimentou lá na cruz. O meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Ele levou. O verbo agora está no futuro. Por que está no futuro agora? Não é porque seria o futuro em relação a Isaías. Porque aquilo que seria no futuro, tudo aquilo antes também era. É porque agora esses verbos não são de uma ação terminada, são de ações permanentes eternas. Veja, olha aqui. Ele verá o resultado da angústia da sua alma, ele verá por toda a eternidade. É uma ação assim. Deus vai ver o resultado da obra da cruz
por toda a eternidade, amém? Não vai ter fim essa ação de ver o resultado maravilhoso, milhões e milhões de pessoas sendo salvas, e estarão com Ele por toda a eternidade. Por toda a eternidade Deus verá o resultado da sua obra na cruz, não é? E estará, versículo, ele verá o resultado da angústia da sua alma e estará satisfeito eternamente. Deus estará alegre, satisfeito com aquilo que foi feito na cruz, com aquilo que Jesus experimentou. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos. Agora o verbo futuro está dizendo: olha, o resultado dessa obra é um resultado eterno, vai trazer uma justificação eterna, sem fim, para muitas pessoas. É uma ação sem fim. Nós somos justificados por toda a eternidade. Jamais o diabo vai poder alegar qualquer coisa contra nós, aquele que nasceu de novo, que tem a salvação de Jesus. O verbo está no futuro, uma ação sem fim. E as iniquidades deles levará sobre si. Agora, aquilo, mesmo quando ele falou que a iniquidade foi levada de forma completa. Agora ele está destacando que levará para sempre. Sim, por toda a eternidade também, todas as nossas iniquidades. E por isso partilharei com ele multidões. Olha, todas são ações que vão acontecer de forma eterna, sem fim. Inclusive, no último versículo, ele levou o pecado de muitos. Olha aqui, quando ele colocou o passado de novo, ele levou o pecado de muitos, porque foi feito de forma completa o trabalho de Jesus. E pelos transgressores, se na tua Bíblia está intercedeu, intercederá. No original está no futuro. Isso quer dizer que Ele estará eternamente intercedendo por nós, Jesus. Amém? Amém. Gente, o verbo no passado significa uma ação completa. O verbo no futuro, uma ação completa, eterna, sem fim. E para completar, um verbo no presente, no mundo espiritual, significa apenas um facto, uma realidade. Também é atemporal. Por exemplo, vamos ver agora alguns versículos para a gente poder ver como isso realmente acontece. Paulo diz a nosso próprio respeito também em relação à ressurreição. Colossenses 3:1. Paulo está dizendo assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Tirando vós e pondo vocês, Paulo estava dizendo: uma vez que vocês já ressuscitaram com Jesus, busquem as coisas no alto, as coisas de Deus. Mas nós já ressuscitamos? Jesus não voltou ainda? A ressurreição ainda não aconteceu? Mas eu pergunto no passado: já que ressuscitastes com Cristo, por quê? Porque é uma ação consumada no mundo espiritual. Nós já somos ressuscitados, porque o mundo espiritual está fora do templo. Não é temporal. Esse passado não é temporal. Claro. Não tem como. Também está escrito: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, olha o que Jesus diz, crede que recebestes, e assim será convosco. Pai, como é que eu posso crer que eu recebi se eu ainda não recebi? Fisicamente, nós não recebemos. Esse recebestes, passado de receber, significa que nós temos que crer
que no mundo espiritual nós já recebemos. Isso é fé. No mundo espiritual você já recebeu. Dentro do tempo não. Mas no mundo espiritual, sim. Olha como o texto às vezes diz coisas assim também, que o sentido espiritual. Quando Josué estava para conquistar os seus inimigos, veio uma palavra do Senhor, Josué 10:19, diz: persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Não deixeis de entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Deus já lhe entregou. Mas ia entregar dentro do tempo depois que eles fossem lá e conquistassem. Mas no mundo espiritual já estava. O verbo no passado aqui então está indicando ações consumadas. Aliás, a gente tem um pouquinho disso em português também, sabia? Eu me lembro, há muito tempo atrás, passou uma propaganda das lojas Bahia, que tinha um rapaz que fazia o comercial. Ele chegava e falava assim: olhou, levou. Olhou, levou. Dois verbos no passado, mas que o significado é de futuro. Quando você for lá para ver o material, você vai comprar, né? A Sedex também faz uma propaganda, fala assim: mandou, chegou, né? Mandou quando? Quando você mandar, seja no passado, seja no presente, seja hoje. Esse passado não é temporal. Todos esses versículos que o verbo está no passado, não tem um sentido temporal quando é uma ação espiritual. Indica uma ação completa. Está claro? E eu vou ainda dizer agora para vocês uma coisa mais interessante ainda. Deixa eu perguntar: há aqui alguém que tenha tido o curso de hebraico e grego? Tem alguém? O irmão tem? Ok? Irmão também? Nós já temos você. Muito bem. O mais impressionante de tudo, irmãos, é que no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, o hebraico é uma língua que não tem passado nem futuro. Tem ações completas, terminadas, e ações permanentes, sem fim. Uma forma chamada do completo ou perfeito, e a forma do incompleto ou imperfeito. Por isso que o hebraico foi usado por Deus para ser a língua com a qual Ele nos revelou as verdades espirituais. Porque no original você não tem o sentido de passado, você não tem o sentido de futuro, você tem o sentido de ações completas e de ações eternas, permanentes. Exatamente o que se enquadra no caso de versículos de ordem espiritual. Tanto assim que aqui no meu livro Sublime Redenção, que eu trato desse assunto de linguagem espiritual, eu digo que para nós, quando aqueles que conhecem o hebraico, quando o tempo do completo, que é traduzido para o nosso passado, né? Quando este tempo ele se refere a coisas espirituais, o sentido é o original da língua, indica apenas uma ação completa. E quando está no imperfeito, indica uma ação eterna, permanente. Em muitos textos da palavra de Deus, isto não há uma correspondência muito exata, porque os nossos tradutores, em muitos casos, não estavam tendo um enfoque espiritual, e sim um enfoque racional e teológico. Mas tem coisas interessantes. Eu vou dar um exemplo para vocês, em que, como é que há uma pequena diferença que pode você entender como está no hebraico. Aqui no versículo, na criação, quando Deus criou a luz, versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis,
está escrito: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Uma das primeiras coisas criadas, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. E aqui o verbo disse está no passado, porque seguramente Deus falou isso no passado em relação ao nosso tempo, ou de qualquer outro homem, não é? Então está correto do ponto de vista histórico, esse verbo está no passado. Também o fato de que Deus deu uma ordem, o segundo verbo está no imperativo: haja luz. E o terceiro, bom, e houve luz, porque a luz passou a existir. Isso foi no passado, então o verbo está no passado. Não está errado. Só que no original, esses três verbos estão no tempo incompleto, estão no imperfeito. Se eu fosse traduzir como corresponde com um enfoque espiritual do que está acontecendo, eu teria que dizer: e dirá Deus, haverá luz, e luz sempre haverá. Por que dirá? Porque aquilo que Deus disse teve um efeito eterno. Não foi uma coisa que Ele disse e parou e terminou ali. É como se Deus permanentemente está dizendo: haja luz, haja luz, haja luz. Deus está mantendo, Ele é mantenedor. A sua palavra tem um efeito eterno, uma ação que não é consumada. E o verbo haverá luz, foi a ordem que Ele deu: haverá luz. Tem um sentido muito maior, não apenas haja luz naquele momento, mas haverá luz para sempre. É uma ação sem fim. E luz sempre haverá, foi a resposta. E luz passou a existir para sempre, se você preferir. É o sentido desses verbos espiritualmente, com enfoque da língua original. Você já observou que os mandamentos dados por Deus normalmente estão no futuro? Não terás outros deuses, não farás imagem de escultura. Podia ter, está no imperativo, não tenhais outros deuses, não façais imagem de escultura. Podia estar. E existe imperativo no hebraico. Por que está no futuro? Porque a ênfase é: o futuro é uma ação permanente, né? Então você permanentemente não deve fazer isso, nunca devia ter feito, nunca deverá fazer. Esse é o sentido do futuro. Não faça é uma coisa que você não fazer agora, mas não farás é uma coisa que você não deve fazer nunca no futuro e não deveria ter feito no passado também, no sentido espiritual. Os adoradores, os que gostam de louvar ao Senhor. Vocês gostam, né, de louvar a Deus? Amém? Todos nós gostamos. Você já reparou que os cânticos de louvor, os verbos estão no futuro normalmente? Eu te exaltarei, né? Meu Deus, todos os dias te louvarei. O verbo está no futuro. Isso não quer dizer que você vai louvar, exaltar a Deus amanhã, no ano que vem. Não, quer dizer que você está expressando um louvor eterno ao Senhor. É muito mais amplo esse louvor do que esse primeiro: eu te louvo, Senhor. Estou te louvando agora. Não, eu estou expressando um louvor eterno a Ti. Eu te louvarei, Senhor. É muito mais abrangente. Por isso, os salmos são, a maior parte deles de louvor, o verbo está no futuro. Te exaltarei, te louvarei, ó Senhor. Todos esses, isso é para nós entendermos que é uma ação sem fim. É um louvor que vai para os séculos do século da eternidade. Amém? Também o verbo no futuro foi usado ali por Jesus naquela hora em que Ele falou para aquele ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo. Estar com Jesus no paraíso é uma ação espiritual, não é? Claro.
Esse verbo futuro aí não é daqui a 3 horas, quando você não aguentar mais e morrer, você vai estar comigo. Não é isso que quer dizer. Jesus diz: hoje mesmo você vai estar eternamente, sem fim, por toda a eternidade comigo. Amém? Da mesma forma, quando Deus disse para Adão: no dia que comeres do fruto proibido, certamente morrerás. Não morrerás, não é porque seria um dia do futuro. No dia em que ele comesse do fruto, ele morreria eternamente. Morrerás. Futuro. Sem fim. Gente, será que está entrando no cartão? A gente, falando antigamente, está caindo a ficha, mudaram o sistema, né? Está entrando no cartão, você está começando a entender que as coisas espirituais, os verbos, não têm sentido temporal. Gente, o verbo no presente indica um fato. Como eu disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ponto final, é um fato. Grande é o Senhor. É um fato. Isso, acabei de citar, Salmo 145, 3. O Senhor é fiel. Salmo 145. É um fato, não é que de vez em quando ele deixa de ser fiel, não. Ele é fiel. É uma realidade. Deus é amor. Verbo no presente indica um fato. Olha o que o João diz na sua primeira carta. 1 João 5,12. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É um fato. É uma realidade. Quem tem Jesus está salvo. Quem não tem Jesus está perdido. É simples assim. Você tem Jesus? Então você tem a vida eterna. E depois, inclusive, completa dizendo, logo no versículo 12, estas coisas, estou dizendo isso para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Não é que eu terei. Você já tem. Você já tem. E uma coisa, você não será salvo no sentido de futuro, no dia que você ressuscitar, ou no dia do arrebatamento você será salvo, não. O verbo quando diz será salvo, quer dizer que está se referindo à eternidade. Você será salvo, está referindo para todo sempre. Mas quando a Bíblia fala você está salvo, é salvo, está dizendo já um fato que é presente, que é uma realidade. E por isso quem tem Jesus de novo pode ter certeza de sua salvação. Agora, aquele que pensa que é crente e que ouve essa palavra, sai por aí, então eu vou fazer o que eu bem quiser, vou fazer os meus pecadinhos aí, não estou salvo. Quem pensa assim é porque não está. Porque não tem a salvação, não tem a vida. É coisa tão simples, gente. Nós complicamos tanto. Eu falei do grego, do hebraico, do Antigo Testamento. O Novo Testamento foi escrito no grego. E o grego também tem uma forma verbal que se chama aoristo. Essa forma do aoristo indica uma ação consumada, mas também não faz referência ao tempo em que ela se consumou, ou que se consumará. Não exprime o tempo, exatamente como no caso do perfeito do hebraico. E tanto é que o aoristo, em alguns textos, traduzindo segundo a lógica humana, o verbo está no presente, às vezes está no futuro, normalmente colocado no passado. Mas este passado, na nossa tradução, não mostra que o verbo está no aoristo, que é uma ação consumada fora do tempo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 1:3, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus.
nas regiões celestes. Conhece esse versículo? Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Abençoou está no aoristo, não é passado temporal. Não quer dizer que você recebeu todas as bênçãos já no passado. Quer dizer que elas estão consumadas no mundo espiritual. Amém? Elas já foram realizadas. Jesus conquistou, fez uma obra completa para que você pudesse recebê-las. Mas é por isso mesmo que você ora pedindo bênçãos a Deus, não é verdade? Porque se esse verbo fosse passado temporal, você não precisa mais orar, porque você já recebeu todas as bênçãos que tinha que receber. E pelo fato de nós termos a obra consumada, é que nós podemos orar para receber. Gente, isso é muito importante. Nós podemos e devemos orar para pedir bênçãos exatamente por isso, né? Porque elas foram consumadas por Jesus na cruz. Quando a palavra de Deus diz Cristo nos resgatou da maldição da lei, o verbo aí está mal visto também. Resgatou da maldição. Não quer dizer passado na tua vida, que agora que você é crente, todas as maldições já foram resgatadas para você. A obra que Jesus fez foi completa, inclusive para você e para todos nós. Mas vai ter efeito na sua vida com uma condição: quando você se apropria desta bênção. Assim como você tem que se apropriar das bênçãos, se você vai orar para receber bênçãos, que Ele já nos deu todas as bênçãos, da mesma forma, Ele já levou toda a maldição. Você tem que orar quebrando as maldições também. Amém? Sabe, gente, Jesus ensinou para nós que Ele nos deu uma chave. Ele disse: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Chave é aquilo que abre alguma coisa, não é? E as chaves do reino são as chaves que abrem as bênçãos e que fecham as maldições. Amém? Ok. Jesus disse que Ele nos deu essa chave. E que chave é essa? Ele disse: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O que ele quis dizer? Bom, primeiro que este verbo ligar e desligar não está muito bem traduzido para nós, porque no grego originalmente o que ligares é o verbo del, que significa atar, prender, proibir alguma coisa. Mas nós normalmente usamos o verbo ligar no sentido de permitir. Você liga a luz quando você permite que ela funcione. Você liga a televisão. Então a gente usa no sentido contrário. Bom, como Jesus usou o verbo e o seu contrário, o que importa é o sentido que você está dando à palavra, ok? O que vale é a intenção, tá? No mundo espiritual, o que vale é a intenção. Em outras palavras, Jesus disse: o que você ligar na terra, né, é algo que estava ligado nos céus. Deixa eu explicar melhor aqui. Na nossa tradução, o verbo está o que ligardes, está um verbo no subjuntivo. Por que subjuntivo? Porque é uma ação possível, não é uma ação já real, mas é uma ação possível. E está no futuro, porque a nossa forma de expressar é, quando é uma ação possível, a gente põe no futuro. Só que no grego está no subjuntivo, aoristo, que é aquela ação que é consumada. Então, a forma de traduzir, se fosse ser mais fiel ao sentido original, seria: depois que você ligou alguma coisa na terra, na hora em que você ligar isso, pode ser no passado, pode ser no presente, pode ser no futuro, é algo que já estava ligado no passado, que você
Só depois de ter ligado você vai sentir o efeito dela. Por quê? Porque o segundo verbo será ligado, ou será ligado nos céus. Esse será futuro, o verbo ali é um particípio perfeito no grego. E o perfeito no grego é uma ação passada que tem efeitos no presente. Então o que Jesus realmente quis dizer foi isso: depois que você ligou aqui na terra alguma coisa, aquilo que estava ligado no céu vai ter efeito na tua vida. Amém? Traduzindo agora em português claro. Não é que você liga na terra, vai ser ligado no céu. Não. A ordem você não está comandando coisa para acontecer no céu. É algo que já foi consumado. Jesus fez uma obra completa. Já estava ligado, mas aquilo vai ter efeito na tua vida depois de você ter se apropriado com a tua boca. Jesus fez uma obra de salvação para toda a humanidade, não é verdade? Só é salvo aquele que confessa Jesus com os seus lábios. Romanos 10, 9. Confessar Jesus Senhor, né? Com a boca, crendo no coração e falando com a boca. E no versículo 10 ele diz: por isso que com o coração se crê para a justiça. Quando você crê no coração, diante de Deus, a justiça conquistada por Jesus para nós já está valendo para nós, diante de Deus. E com a boca se confessa para sermos salvos. Confessar aqui não é confessar pecado, é afirmar aquela, você está recebendo aquela bênção. Então, para você receber a salvação, você tem que afirmar. Amém? Confessar Jesus só em hora. Para você receber a bênção da cura de uma enfermidade, Jesus fez parte da salvação e para as nossas enfermidades? Fez. Você tem que afirmar com a sua boca que você recebe aquela obra de Jesus. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para que a salvação ocorra na sua vida. Você crê que Jesus levou toda a maldição? Amém. Você crê? Amém. Mas você confessa com a boca para que ela possa ter efeito na sua vida. Gente, eu espero que essas simples palavras possam contribuir para você ter uma visão mais profunda e espiritual das Escrituras. Amém? Sempre que você estiver lendo, procure até consultar mais de uma versão. Porque muitas vezes uma versão está melhor do que a outra em algum ponto, né? Vou dar apenas mais um exemplo que o Auristo não é traduzido no passado. Nesse caso, no presente. Quando Jesus foi batizado, veio uma voz do céu que diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O verbo comprazo está para nós no presente, no grego está no auristo, em quem eu tive uma alegria completa, eu me comprazi. É um amor completo do Pai para com o Filho. Esse é o sentido, está me traduzindo no presente. Mas isso também, irmãos, é um estímulo para aqueles que puderem estudar o grego e o hebraico, porque vai enriquecer o seu entendimento da palavra. Tá? Eu aconselho, aqueles que puderem, às vezes podem até fazer cadeiras assim, para algumas faculdades que aceitam você fazer essas cadeiras